Mais uma videoaula PHP com programação orientada a objetos. Nós finalizamos a parte básica do validar login e agora vamos fazer aqui alguns refinamentos. Eu vou executar a nossa aplicação só para nós testarmos e eu vou chamar aqui um e-mail e uma senha. Foi feita a consulta ao banco de dados, mensagem de bem-vindo e remetido para principal.php. Como o arquivo ainda não foi criado, essa mensagem, a URL requisitada, não foi encontrada neste servidor. Então aqui no nosso NetBeans eu vou dar o comando criar agora uma página web do PHP e o nome dela vai ser principal.php. Nesta página principal.php eu vou criar um menu com as opções da minha aplicação, né? Então, por exemplo, eu vou criar um menu, ainda apenas destacar aqui a palavra, eu quero ter acesso ao cadastro de usuários. Depois a gente implementa criando os links. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: agora que existe, eu atualizo e já tem aqui usuários. Bom, onde eu quero chegar? Vamos supor que um determinado usuário, alguém que está navegando pela internet, abra um navegador, como eu estou fazendo agora, e já coloque lá o www, o endereço da minha aplicação, e já coloque lá, só que aqui eu vou ter que colocar o endereço completo, né? Eu salvei só o principal.php, então em localhost barra, deixa eu só achar aqui, barra projetos, ele me apresenta, o projeto que eu estou desenvolvendo é esse, PHP, tá, ele vai cair aqui no index, mas vamos supor que o usuário já coloque aqui, ó, principal.php, e note que eu não fiz login, então ao tentar acessar principal.php, ele já caiu aqui, eu vou construir o menu principal todo. Eu não posso permitir que isso aconteça. Um usuário da internet, ele não poderá acessar o meu menu principal e nem outras páginas do meu sistema sem ter feito login. Portanto, para que isto aconteça, eu vou precisar tomar alguns cuidados. Vou ter que criar um sistema de validação, não, mas de acesso. Lá na nossa classe usuário, quando nós tivermos o método validar login e o login foi executado com sucesso, nós vimos isso na última videoaula, o que eu vou fazer? Eu vou armazenar em duas variáveis globais, chamadas variáveis de sessão, algumas informações sobre o usuário que acabou de se logar. Normalmente nós iniciamos uma sessão dando o comando session start. Então, quando nós damos session start, nós estamos startando uma sessão. A sessão é como se fosse uma gaveta que pode ser vista por todos os arquivos da nossa aplicação. Então nós temos aqui todo esse conjunto de arquivos, e se nós colocarmos ali variáveis, elas podem ser acessadas por todos os arquivos da aplicação, seriam as variáveis globais, tá? Então esse é o recurso que eu vou utilizar. No entanto, para facilitar um pouquinho, eu vou startar sessões várias vezes. Eu criei aqui por meio do comando novo arquivo.php um arquivo chamado startar sessão, e aqui eu coloquei esse código. O que ele faz? Ele verifica se a sessão já está startada, pois se ela já estiver startada eu não preciso startar. Então eu verifico se a sessão não está startada, na verdade, aqui o operador de comparação não igual, né? E caso ela não esteja ativa, a gente starta. Então, ao invés de usar o session start, eu vou incluir o arquivo startar sessão. Lá em classe usuário, eu vou dar um include
e o nome do arquivo que eu criei, startar sessão.php. Então toda vez que eu quiser startar uma sessão, eu vou incluir startar sessão, que vai incluir esse código, verifica se a sessão já está ativa. Se ela já estiver, não faz nada. Se ela não estiver ativa, a sessão é startada. O que farei então? Uma vez a sessão startada, eu vou criar uma variável de sessão, ou seja, uma variável global. Então, uma variável global chamada usuário, ID usuário, quer dizer, vou fazer uma referência que esse ID usuário vem da tabela usuário e vou dizer que ele armazena desta classe o ID usuário, ou seja, acabamos de criar uma variável global que armazena o ID do usuário que acabou de se logar. Quando eu for remetido para principal.php, a primeira coisa que farei lá no topo do nosso arquivo vai verificar se existe esta variável global chamada ID usuário, ID usuário. Então farei o seguinte, eu vou iniciar um código PHP, já vou finalizar meu código PHP e aqui eu vou fazer o seguinte, se não existe, então not is set, a função isset verifica se o que for colocado aqui, se ele existe. Então, se não existir a variável de sessão chamada usuário, ID usuário, o que eu farei? Deixa eu colocar isso aqui em várias linhas para facilitar. Então, o que eu farei? Eu vou mandar uma mensagem JavaScript. Então, mensagem JavaScript dizendo login obrigatório e vou remeter, deixa eu colocar um ponto de exclamação aqui, e vou remeter para index.php, obrigando o usuário a fazer login. No entanto, para que isso aconteça, para que isso funcione, eu preciso pensar no seguinte. Primeiro, estou acessando, tentando acessar uma variável de sessão. Portanto, a sessão tem que ser startada. Aqui no começo, nós vamos dar um include nosso arquivo startar sessão.php. Muito bem, e estamos fazendo uso também de mensagem JavaScript, e a função mensagem JavaScript está em minhas funções, então eu tenho que dar um include mensagem, minhas funções .php, onde o nosso arquivo foi incluído, só que isso daqui tem que ficar dentro do código PHP. Então, aqui e aqui. Muito bem. Formatar. E se todo o processo aqui que eu fiz estiver correto, o que vai acontecer? Quando o usuário se logar, vai ser disparado o método validar login. Tudo aquilo que nós havíamos programado vai ser feito. Nós startamos a sessão e definimos uma variável global chamada usuário. ID usuário é uma variável de sessão, mas eu estou chamando de variável global, e ela vai armazenar o ID do usuário que está se conectando à nossa aplicação. Em seguida, nós seremos remetidos para principal.php. Lá em principal.php, eu incluo o nosso arquivo startar sessão.php para startar a sessão, se necessário. Eu incluo minhas funções.php para que eu possa fazer o uso de mensagem JavaScript e verifico se não existe a variável global usuário ID usuário, login obrigatório, e sou remetido para index.php. Se ela existe, nenhuma mensagem vai ser dada e o fluxo do programa será executado normalmente. Portanto, eu vou aqui copiar esse link,
Vou fechar o navegador, vamos ver se tudo isso vai funcionar. Abrir um novo navegador, portanto não foi feito o login, e eu tento executar. E aqui uma mensagem de erro, e vamos ver o que está acontecendo. Na verdade não uma, mas 3 mensagens de erro. Então o que eu tenho aqui é o seguinte: o primeiro problema, o nome do meu arquivo é startarsessão.php e eu digitei errado. Então eu vou corrigir, salvar e executar, pedir para atualizar. Muito bem, e ainda continuo com uma mensagem de erro, porque ele diz que a função i7 não é reconhecida. E isso está acontecendo porque eu escrevi i7 errado com 3 S, é is7. Então aqui tem um S a mais. Ok, tanto que note que ela tinha ficado, a grafia estava em preto, ou seja, o NetBeans não reconheceu como sendo uma função. Quando eu corrigi, ela já passou a ficar em azul. E agora executei e veja só, login obrigatório. Então, recapitulando, apesar dos pequenos problemas que tivemos aqui, nossa digitação errada, eu inicio o navegador, sem passar pelo login, eu já vou direto para principal.php e recebo a mensagem login obrigatório e sou remetido para index. Dessa forma, este pacote de instruções, com algumas aqui, 2 includes e um if, ele vai ser adicionado em todos os arquivos a partir do principal.php, sempre verificando se o usuário já se logou. Se ele estiver logado, tudo bem, o fluxo caminha normalmente. Caso contrário, nós seremos remetidos para index.php. Há ainda mais alguns pequenos ajustes para que essa videoaula não se estenda em demasia. Eu paro por aqui e daqui a pouquinho retorno para nós fecharmos esse ciclo de validação do login e garantia de acesso às funções, às rotinas da nossa aplicação apenas por usuários logados. Te encontro daqui a pouco.